Olá pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto que às vezes algumas pessoas não gostam, mas a gente tem que aprender a gostar. A gente vai falar primeiro de saúde, de bem-estar e por último de estética, de autoimagem, né? Mas eu tô aqui conversando com o Dr. Leonardo Seba, tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui conversando com você hoje, uma grande satisfação. Prazer é nosso. Doutor, é isso mesmo, né? A gente pensa, porque a gente estava aqui conversando antes de começar, a gente estava conversando sobre obesidade, sobre bariátrica, sobre hábitos de vida, né? E, na verdade, a gente tem que pensar primeiro na saúde, depois em qualquer outra coisa, né? Exatamente. Obesidade, como a gente falou aqui antes, é doença. Quando a gente tem uma doença, nós temos que necessariamente buscar um tratamento. É claro que esse tratamento exige também algumas mudanças comportamentais, mas é muito além disso. Obesidade inflama células do organismo, obesidade te predispõe a problemas como diabetes, a outras doenças crônicas, como hipertensão, doenças no fígado, cirrose, câncer, infertilidade, depressão. Então, a obesidade abre portas para uma série de doenças, uma série de consequências que diminuem a qualidade de vida. Tem pessoas hoje, infelizmente, que gostam de romancear a obesidade. A obesidade é linda, eu convivo muito bem com a obesidade. Não, a obesidade é doença e merece tratamento, seja um tratamento à base de medicações, seja um tratamento à base de cirurgias. Tem que ser tratado, porque a obesidade é crônico, ela vem aumentando no mundo, é pandêmico e obviamente vem tirando a qualidade de vida, vem tirando a autoestima, vem tirando um jeito alegre de viver. E eu acho que antes de qualquer coisa, qualquer método que a pessoa escolher, é sempre com acompanhamento de um profissional, né? Desde um exercício básico, uma dieta, até uma cirurgia, sempre com acompanhamento de um profissional. Com certeza, né? Tratamento a gente precisa de uma equipe, de um profissional adequado para isso. Infelizmente hoje existem muitos tratamentos, entre aspas, em internet, é o conselho da vizinha, é uma amiga que fez alguma coisa, eu vou fazer igual também. Não, tem que procurar um profissional, seja um clínico, seja um cirurgião, acompanhar com uma nutricionista adequada para isso e acompanhamento, porque a doença não tem cura, ela tem controle. Vamos controlar a obesidade, mantendo-se bem, com equilíbrio, porque a vida é feita de equilíbrio. Eu acho que a gente não precisa de extremos, a gente precisa de equilíbrio para que realmente a gente possa manter um peso adequado, manter as células sadias, manter uma saúde adequada e, obviamente, com isso, uma qualidade de vida boa. Doutor, eu ia perguntar já depois no final, mas vou perguntar agora, porque o senhor já meio que falou. Independente do que eu escolher, vamos supor que eu escolho um endocrinologista, eu quero fazer uma cirurgia, não adianta só a pessoa ser famosinha no mercado, né? Como é que eu sei? Eu não conheço o senhor, como é que eu sei que eu procuro o senhor e eu vou me dar muito bem com o seu tratamento ou com a cirurgia que eu fizer com o senhor? Como é que aquela pessoa que está lá em casa, ela vai saber assim, nossa, por que eu tenho que procurar esse profissional? Onde eu encontro um profissional confiável? Porque hoje a gente sabe que tem um monte de gente por aí. Isso é uma questão muito importante. Porque hoje, infelizmente, o confiável virou o número de seguidores que você tem no Instagram. Isso não é confiança. Isso compra, tá, gente? Isso não é confiança, né? Então, a confiança vem do currículo do profissional, do tempo de carreira, dos cursos de aperfeiçoamento, do histórico até com outros pacientes. Isso aí vai construindo, o médico vai construindo a sua carreira. A coisa não acontece de um dia para a noite, isso é gradativo. Hoje, infelizmente, a gente vê colegas que querem sair do zero e chegar no topo de uma virada do dia para a noite. Infelizmente, isso não vai dar certo. Então você constrói a sua carreira. A minha carreira está em construção há muito tempo. Eu me formei em 1996, quer dizer, já tem muito tempo, e até hoje está em construção. E o médico não para, né? Não existem saltos, existem degraus que você sobe. E como que você vai
saber disso, uma pessoa leiga, uma pessoa que está em casa, eu acho que é pesquisar. Né? Tudo bem, você pode olhar no Instagram, ok, você conhece, mas cheque com quem fez a cirurgia, com quem fez o tratamento, cheque no CRM, se realmente é um especialista, se tem títulos de especialização. Então, verifique o currículo, verifique a carreira desse profissional, para que você tenha assim, convicção de que você está indo para um profissional adequado. E obviamente também não é só isso, você tem que ter interação, você tem que chegar no profissional e sentir, ó, eu gostei, ele me passou confiança, né, fez uma proposta adequada, sem ser milagrosa, porque propor milagres não existe, né? Tem que botar o pé no chão, vamos propor um tratamento adequado, vamos seguir regras para a gente atingir um objetivo. Eu acho que é assim que uma pessoa leiga procura um profissional. Apesar de eu ser médico, existem áreas que eu não tenho muito conhecimento. Né? Se porventura um parente, um filho, uma esposa, até mesmo eu precisar de um profissional de uma outra área, eu faço isso. Eu vou atrás, obviamente, de colegas que conhecem, vou checar sua experiência, seu currículo, e aí eu vou até esse profissional. Eu acho que é assim que deve ser. E falando, o senhor falou de não tem milagres, o senhor é cirurgião plástico. Não, eu sou cirurgião bariátrico. Cirurgião bariátrico. Se eu chegar... Gente, é uma coisa assim, ó. Se eu chego no doutor e ele me cobra, por exemplo, R$10, e eu chego num outro e ele me cobra R$1,50, alguma coisa tá errada aí. Né, doutor? Porque tem um valor, porque assim, às vezes as pessoas não entendem, às vezes, pelo currículo, mas ela vai entender por valor. É a mesma coisa de uma pessoa que vai colocar... Por isso que veio o negócio de cirurgião plástico. Por isso que a pessoa vai colocar um silicone, por exemplo, tem lá 8 mil e tem um de 2 mil. Por que que tem um de 2 mil? Alguma coisa aí está errada, né? Tem que ser investigado isso, né? Ah, você opera hoje e em tanto tempo você vai perder tantos quilos. Por que que o outro não me prometeu isso? Eu acho melhor você olhar com o outro que não te prometeu, né? Porque assim, tem muito isso, né? Da pessoa às vezes não olhar isso, mas ela olha o valor. Exato. Então isso tem... A vizinha fez, igual o senhor falou, a vizinha fez. Isso tem muito, isso tem muito. Eu tenho um grupo de pacientes que, por eu ser ceba e por fazer bariátrica, o grupo são só pacientes que são meus pacientes, que já foram operados por mim, e o grupo chama Sebariátricos. E eu às vezes interajo com eles no WhatsApp, no Instagram, e às vezes eu me deparo com a situação. Pessoal, eu preciso de um cirurgião plástico barato. Você não tem que procurar. Primeiro você pergunta que precisa de um bom. Depois você vai negociar um preço com o bom. Você não vai procurar um médico porque é mais barato. Você vai procurar um médico porque ele é bom. Então isso é muito sério. E eu acho que isso vale para qualquer profissão, sim, né? Porque claro, cada um tem o seu valor. Já não é preço, não é valor, tá? Cada um tem o seu valor no mercado. A pessoa pode ter formado ontem e ela não ter feito nada para melhorar. Ela continua aí no mercado. Igual o doutor falou, tem um monte de especializações, tem um monte de coisa para fazer. Então, assim, olha essas coisas. Tem uma coisa, doutor, que me irrita muito. É aquela pessoa que acha que a pessoa é gorda porque ela quer, né? Ou se não, porque a pessoa é gorda porque ela não tem, desculpa a expressão, e vocês em casa, a pessoa fala, porque ela não tem vergonha na cara, ela engorda porque ela quer, e isso é um absurdo, porque igual o senhor falou, isso é uma doença. Ninguém escolhe ser doente. Né? Nicolas, isso é muito sério, sabe? Porque culturalmente, as pessoas que são magras pensam que quem está acima do peso é isso, é porque não tem vergonha na cara, é porque não segue regras, é porque come muito, porque não faz nada adequado, porque é preguiçosa. Então o obeso é estigmatizado como pessoa desleixada, preguiçosa, e isso não é verdade. De fato, a pessoa que tem obesidade, ela tem fatores que levaram ela à obesidade. Ah, claro, tem alguma questão comportamental, de alimentação, de atividade física, sim, mas tem muito mais do que isso. Porque não com baixa frequência nós nos deparamos com pessoas que têm o mesmo comportamento e uma é magra e outra não. Então tem coisas a mais que isso. Tem questão genética, tem questão familiar, tem questão psicológica. Já interrompendo, senhor, e desculpa, porque assim, às vezes tem os dois irmãos, né? Um é gordinho, o outro não. Exatamente. Né?
Então, é muito mais do que isso. Então, ao invés de ficar jogando pedras e cobrando quem tem obesidade, a gente tem que dar a mão e dar ajuda. A pessoa precisa de tratamento. Eu faço uma comparação com muita frequência, até para os familiares que vão ao meu consultório, porque com uma certa frequência a pessoa tem indicação de cirurgia, ela quer fazer a cirurgia, mas um esposo, um filho, uma mãe, enfim, é contra, porque acha perigoso, que é um absurdo, é só fechar a boca. Eu faço uma comparação com o câncer. Né? A obesidade predispõe a câncer, mas vamos falar diretamente de um câncer. Se a pessoa tivesse um câncer no estômago, todo mundo ia estar sendo solidário. Ninguém ia estar falando, vai lá que você consegue. Né? Você vai tratar a sua doença com força de vontade. Não, vai lá e vai fazer a cirurgia, vai fazer a sua quimioterapia, vai fazer a sua radioterapia. Enfim, vamos tratar a doença. Né? Se você tem um problema de vista, você não pede a pessoa que tem um problema para ter força de vontade. Não, você vai conseguir ler sem óculos, é só você ter força de vontade. Força da mente? Não, ela vai procurar um tratamento, seja colocar um óculos, fazer uma cirurgia, trocar uma lente, enfim. Agora a obesidade, não, a obesidade é só você ter força de vontade. Não, você precisa de tratamento. E o tratamento cirúrgico para quem sofre de uma obesidade há mais tempo, para quem realmente não tem êxito em buscar uma melhora com tratamento clínico, sem sombra de dúvida a cirurgia é o melhor tratamento que existe hoje em dia. É um tratamento seguro, um tratamento eficaz, um tratamento que realmente muda vidas. Ah, mas ele é 100% perfeito? Não, claro que não. A obesidade é doença crônica, a gente tem que controlar essa doença e a cirurgia propõe isso e tem tido muito êxito. Ah, doutor, mas eu conheço a minha vizinha que voltou a ganhar peso. Sim, pode acontecer, é uma doença crônica. Se a pessoa não tiver o controle, ela pode voltar a ganhar peso. Mas a cirurgia traz inúmeros mecanismos que hoje não existe em nenhuma medicação que faz com que a pessoa realmente tenha condições de perder peso de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, de uma forma fisiológica. Então, assim, mas você está falando isso porque você é cirurgião. Sim, eu estou falando isso porque eu sou cirurgião e a gente já tem quase 6.000 pacientes operados e a gente vê a mudança. O que eu mais escuto no meu consultório é quem volta 1 ano, 2 anos, 3 anos depois. Eu arrependi de não ter feito antes. Eu perdi muito tempo, poderia ter feito antes, eu sofri muito sem necessidade. Então, doença, nós temos que buscar tratamento. Isso assim, na minha cabeça é muito claro. Agora, culturalmente eu sei a dificuldade disso. Agora, a gente não pode estigmatizar o obeso. A gente tem que estender a mão e falar assim, opa, vem aqui, vamos te ajudar a tratar essa doença. Eu tenho 2 coisas que também me incomodam, principalmente na internet, é assim. Primeiro, esse negócio do romantizar a obesidade. Eu falo isso porque eu já pesei 130 quilos, não sei se algumas pessoas lembram, mas eu já pesei isso. E a outra coisa, e eu sei que é chato, agora a outra coisa é aquela pessoa que ela é extremamente malhada, quase gordura zero, que gordura zero faz mal também, né, doutor? Gordura zero não é bom. Até onde eu fiquei sabendo, não é. E aí, a pessoa tá lá malhada, ela aparece, o cara aparece sem camisa, a menina aparece com aquela roupa micro e coloca assim, um gordinho passando na sua timeline. A vontade que eu tenho de ir lá e xingar. Sabe por quê? Porque eu acho que isso é uma falta de respeito, porque é aquele negócio assim, assume que você tá lá vivendo disso, que você tá vivendo para malhar, e para com essa palhaçada, porque isso para mim é uma palhaçada. Não dá, gente, para você usar esse tipo de brincadeirinha, né? Não é um gordinho passando, é um cara extremamente malhado que vive na academia. É uma menina que passa o dia na academia se brincar. Aí quer fazer aquela linha só politicamente correta e não funciona, gente. Não é assim que a coisa funciona. Agora, volta nesse negócio da gordura. Tem uma quantidade que é saudável, não é, doutor, de gordura? O organismo precisa disso. Assim, você precisa de uma alimentação equilibrada, né? Eu vou comer só proteína. Não, você precisa de uma alimentação que você tem que comer carboidratos, você tem que comer gordura, você tem que comer proteínas. O organismo, a base do organismo é isso. O organismo as células têm água, tem proteínas, seu corpo tem gordura, então você precisa disso. É o equilíbrio, né? É o que eu falo, esses extremos é prejudicial.
entendo que tem atletas, né, que tem pessoas que vivem até disso e que realmente precisam, né, de um... essas que eu tô falando não vivem disso não, tá, gente? Né, precisam, né, de uma performance, vamos dizer assim, e faz um tratamento para ter essa performance. Veja bem, a pessoa faz um tratamento para ter essa performance, então não é natural, né? Agora, é o equilíbrio, é o que eu falo. Ah, mas o fulano está um pouquinho acima do peso. Tudo bem, um pouquinho acima é uma coisa, muito acima já é diferente, né? E claro, todo mundo tem vontade de ter a oportunidade de comprar roupa que deseja comprar e não a que cabe. A pessoa, eu estava vendo uma entrevista hoje com a artista que foi operada no Rio de Janeiro, né, a cantora. Que ela foi pra Disney e ela tinha um sonho de andar num brinquedo lá. Ela não coube, não pôde. Quer dizer, foi uma decisão dela operar, foi por conta disso também. Então são pequenas coisas que, na verdade, para quem não sofre da obesidade, é bobagem. Ah, compra qualquer roupa. Ah, vai na praia, vai no clube, que bobagem. Veste sua roupa de banho, né? Não preocupa, mas para quem vive aquilo, para quem sente aquilo no dia a dia, até pessoas mais simples vão passar andar de ônibus, tendo dificuldade, até o medo de não passar na catraca, né? Então são pessoas, é o dia a dia que leva aquela pessoa realmente a sofrer muito com isso. E aí tem um detalhe, mas o obeso é alegre. A gente escuta muito isso, depois que operou ficou triste. Não é verdade. De fato, assim, existem pessoas que têm obesidade, ou talvez até uma fuga. Claro, eu não estou generalizando, né? Estou falando de uma forma assim, não estou falando que todos são assim. Mas é uma fuga de querer ser mais expressivo, mais expansivo, querer conversar mais, falar alto, rir e tal. Talvez aquilo é uma fuga para que não seja estigmatizado da forma com que ele sofre no seu dia a dia. É triste, sabe? A obesidade precisa de tratamento. E tem tratamento. Se tem tratamento, vamos tratar. Doutor, e aí falando na cirurgia, as pessoas também, às vezes, acham algumas coisas, né? Tipo assim, eu não vou fazer porque eu não vou poder mais comer. Ou senão eu não vou fazer porque daqui tanto tempo eu engordo de novo. Então, aquilo que o senhor já falou, né? O negócio do engordar novamente, também é um cuidado. Eu tenho uma amiga, eu não vou falar o nome dela aqui, mas ela sabe, ela tem, se brincar, acho que deve ter uns 20 anos de operada. Depois que ela emagreceu, nunca mais ela engordou. E a gente olha pra ela, a gente nem imagina que algum dia na vida ela fez. E ela era uma pessoa gorda, bastante assim, ela tinha, eu não me lembro a quantidade, nós trabalhamos juntos, mas ela tem toda aquela rotina, assim, ela vai pra academia direitinho, igual muita gente faz, ela faz caminhada, ela cuida de verdade. Então as pessoas têm isso, eu não vou fazer porque eu vou engordar de novo, aí eu vou jogar a cirurgia fora. Ou senão eu não vou poder comer nunca mais. Se eu gosto muito de carne, eu não posso mais comer carne. Tem tudo isso, né? Tem. Hoje em dia ainda tem isso, doutor? Assim, as pessoas pensam isso, mas a cirurgia mudou. Antigamente, a cirurgia... O que a gente queria fazer com a cirurgia? Restringir. Então não, você vai comer pouco, vai ter um anel no seu estômago, o seu estômago vai estar muito reduzido para você comer pouco. Ou senão, nós vamos mudar muito o seu intestino para que você tenha diarreia. Mudou. Hoje a gente não opera nem para a pessoa ficar vomitando e nem para que tenha o intestino solto, tenha diarreia. A pessoa vai ter uma vida normal. Eu quero que no pós-operatório ela coma carne, porque é proteínas, isso é bom para o organismo. Eu quero que ela tenha uma vida normal. Agora ela vai alimentar menos. Isso é fato. Vai alimentar menos porque cabe menos o estômago? Também, mas não só por isso. Ela vai alimentar menos porque tem menos apetite. Ela vai alimentar menos porque tem saciedade com pouca comida, ela satisfaz com pouca comida, e ela vai buscando o equilíbrio. E esse equilíbrio não acontece em uma semana. Isso acontece com o passar dos meses, ela vai encontrando o equilíbrio. Tem pessoas que não conseguem chegar a esse equilíbrio e não buscam ajuda para ele, não faz acompanhamento. Porque a cirurgia não é só ir lá e operar, ela precisa de acompanhamento, é doença crônica, precisa de acompanhamento. Não precisa de idas na nutricionista, claro, não é todo mês, não é toda semana, mas que vá de 6 em 6 meses, com o passar do tempo uma vez ao ano.
Para quem tem mais dificuldade, talvez um auxílio psicológico, o auxílio da equipe que fez a cirurgia, porque a gente trabalha em equipe. Então isso é fundamental para que tenha sucesso e que tenha uma vida normal. Hoje existem inúmeras pessoas que são operadas e que ninguém nem sabe que foi operada. Elas não contam que foi operada. Né? Existem pessoas públicas, pessoas que não querem se colocar, estigmatizar também, eu sou operado. Não, elas são operadas, têm uma vida normal, uma vida social, fazem uso de bebida alcoólica socialmente, né? Esporadicamente comem um doce, uma vida normal para quem é magro e tem tendência a ganhar peso. Isso que a pessoa tem que colocar na cabeça. Você operou, você está magro, você está bem, você está com peso adequado, mas cuidado para não ganhar peso. Então, é a questão do equilíbrio. Então, isso eu acredito que é fundamental. Mas hoje, as cirurgias são feitas, e são vários tipos de cirurgia. São feitas com o intuito da pessoa ter uma vida normal. Nada de vômitos, nada de diarreia, nada de desabsorção, nada de restrição. Não, vida normal, onde a gente vai, na verdade, alterar hormônios gastrointestinais. Nós descobrimos com a cirurgia bariátrica que o estômago, o intestino, é um órgão riquíssimo de hormônios, que antes não era conhecido. Então, cada vez se descobre mais coisas, mais substâncias que são importantes nesse eixo fome e saciedade. E isso a ciência aumenta, a cirurgia moderniza, através disso também surgem medicações e o mundo vai evoluindo, é assim que a gente tem que ser. Doutor, eu também, além dessas duas coisas, dessas dúvidas que as pessoas sempre têm, eu conversei com algumas pessoas e outras dúvidas que elas têm é assim. Algumas pessoas falam que depois da cirurgia elas passaram a ter uma vida melhor, que melhoraram bastante, mas aquelas pessoas que não operaram ainda ouvem aquela história assim. Eu não vou operar também porque depois tem muitos gases depois da cirurgia, ou se não tem tendência a beber. Né? Bebida alcoólica, tem tendência a beber, porque para passar a ansiedade, para passar a saciedade, né? Até onde eu li também, pelo menos eu estava lendo algumas coisas do senhor, não tem isso, né, doutor? Isso é mais uma coisa que as pessoas acham. Eu vou te contar antes de entrar diretamente nesse assunto, que eu acho importantíssimo, só vou te trazer um dado que assim, é até assustador. Hoje, para você ter uma ideia, das pessoas que poderiam se beneficiar com a cirurgia, das pessoas que são elegíveis, que são candidatas à cirurgia, menos de 2% chegam à cirurgia. Aí você pode me perguntar, mas por quê? O que a gente imagina quando nós descobrimos esses números, quando eu falo nós, eu falo a nível de sociedade médica. Nós descobrimos que nós pensávamos que era por questão financeira. Uma população mais carente, né, e não tem acesso para poder chegar à cirurgia. Errado. O principal motivo da pessoa não chegar à cirurgia é o medo. E o medo vem de desinformação. Então, é claro que rodam aí nos bastidores, você vai beber, você vai ficar alcoólatra, você vai operar, você vai ficar alcoólatra. Você vai operar, você vai estar cheio de gases, vai poder usar um banheiro da sua casa. Isso é coisa do passado, essa questão do banheiro. Porque hoje a gente pode acontecer sim de dar mais gases, mas tem tratamento, tem acompanhamento para isso. As pessoas que operam e vão direcionadas ao álcool, na imensa maioria são pessoas que já bebiam muito antes da cirurgia. Dificilmente você vai achar alguém que não bebia e enveredou para o lado do álcool. Mas pode acontecer, como pode acontecer também em pessoas que não foram operadas. A mesma coisa da depressão. A cirurgia da depressão. Errado. A gente tem dados estatísticos mostrando que o índice de pessoas que se tornam depressivas na população geral é igual à população que fez cirurgia. Não, eu vou falar para você uma coisa que uma amiga psicóloga falou. Ela falou assim, Nicolas, as pessoas que operam, elas não ficam deprimidas por causa da cirurgia, até porque a autoestima delas melhora. O que as pessoas acham, as que não são operadas, é que eu não vou poder comer
igual eu comia antes, mas você não vai poder comer como você comia antes, E né, nem gente? vai querer. E nem vai querer. E aí vão ficar deprimidas. E é aquilo da informação que o senhor acabou de falar. Não são as operadas que falam isso. Exatamente. Né? Não são as operadas, são as pessoas que É o não que, é operaram. o que circula e causa o que nessas pessoas? Medo. E aí vem aquela sensação que a gente já conversou, mas eu tenho obesidade, mas não tenho nada, então eu não preciso, eu não vou operar. Doutor, eu posso operar em qualquer idade? Dependendo, assim, né? Olha, assim, de regra, né, seria maior de 16 e até 65 anos. Mas isso não é seguido porque acima dessa idade, eu, por exemplo, tenho vários pacientes operados acima de 65 anos. Então a gente observa pontualmente cada paciente. A gente eu não vou avaliar a idade, somente a idade. A gente avalia todo o histórico. Da mesma forma, adolescentes. Hoje eu tenho um grande número de adolescentes operados e que eu não arrependo e nem os pais e nem o próprio adolescente de ter operado precocemente, porque hoje eles têm uma vida muito melhor. Então, teoricamente, entre 16 e 65. Mas acima de 65 também a pessoa pode se operar desde que clinicamente esteja bem. Eu tenho paciente de 75 anos operado que chegou no meu consultório em cadeira de rodas, porque por conta do peso, artrose, não conseguia andar. Um ano depois, chega lá no meu consultório, tá usando uma bengalinha ainda? Tá, mas está andando, está tendo uma vida ativa. E a mesma forma, adolescentes que eu tenho adolescente que eu operei com 12 anos. É um caso raro, né? Um caso raro, não é comum, mas que se ela não tivesse operado hoje, ela estaria morta. Operou com 12, isso já tem 10 anos, ela virou bailarina, tem uma vida extremamente normal. Tem uma tendência ainda a ganhar peso? Tem, ela vai ter que sempre cuidar disso. Mas ela cresceu e virou uma adulta saudável. Isso tem vários exemplos disso. Então a idade é um fator assim, que nos chama atenção, mas pontualmente, a gente, caso a caso, que deve ser observado. Então, aí também já entra a minha outra pergunta. Então, se já a questão de idade a gente olha, né, dependendo de caso a caso, em relação a peso, então como é que eu estou lá em casa, eu falo assim, nossa, eu quero operar então, eu acho que agora eu quero operar. E aí eu preciso ter uma quantidade X, né? Porque não é qualquer pessoa que pode operar também. A pessoa acha que está gordinha, ela já quer operar. Não é assim, né? Não é assim. Hoje, assim, eu indico, e quando eu falo quem lida com a obesidade, né? Em Goiânia tem vários profissionais, felizmente, muito bons que tratam a obesidade. Eu trato da seguinte forma, a gente observa um histórico de obesidade. Chega alguém, eu sempre fui magro e nos últimos 6 meses eu passei nos Estados Unidos, ou eu tive um problema pessoal, ganhei 10 quilos, quero operar. Não, negativo. Você não precisa operar. Você precisa de um tratamento clínico para tentar regredir isso, tentar voltar à sua vida normal. Foi dos Estados Unidos, agora vai para o Japão. Diferente de uma pessoa que fala assim, doutor, eu sempre lutei contra o peso. Eu tomo remédio desde 15 anos de idade, eu vou para academia, eu faço dieta, eu engordo, emagreço, eu gordo, emagreço. Eu tô com 20 quilos a mais. Essa pessoa pode ser uma boa candidata. Mas ela não tem um índice muito alto. Tudo bem, mas ela tem um problema de obesidade. Então hoje eu observo muito mais, na verdade, um histórico de obesidade, famílias que têm obesidade, isso é um fator importante também, porque pai e mãe obeso, a chance do filho ser obeso e de ter a tendência é muito maior. Então a gente observa tudo isso para se indicar ou não uma cirurgia. É claro, além disso, a pessoa tem que estar clinicamente compensada, psicologicamente estável, ela tem que querer uma mudança de vida, ela não tem que querer só operar, eu quero mudar de vida. É um trabalho que é feito previamente à cirurgia, né, com toda uma equipe, para que a gente possa ter um sucesso na cirurgia. O sucesso, eu falo muito para os meus pacientes, o sucesso não é a gente fazer uma cirurgia hoje, amanhã você está em casa e daqui um mês você volta e está ótimo. Não, claro, isso é um sucesso, mas não é só isso. Sucesso é você voltar daqui 1 ano você está bem, daqui 5 anos você está bem, daqui 10 anos você está bem. Isso é ter sucesso. Você está equilibrado, você está fazendo uso das suas vitaminas de acordo com a necessidade, você está fazendo sua atividade física, não para virar um atleta, mas para ter uma vida normal. Então a gente quer
trazer o paciente para a vida normal. Eu falo muito para os meus pacientes, o seu sucesso que é o meu sucesso. Então, eu pego no pé, você tem que andar na linha, né? Vamos fazer direito, porque quem é o meu cartão de visita? São os meus pacientes. Né? Se eles vão bem, o meu trabalho foi bem feito. Se eles vão mal, né? Querendo ou não, a culpa às vezes nem é do médico, mas sempre cai no médico. Então eu procuro assim eleger bem, preparar bem e tenta acompanhar bem. Claro, doutor, nem sempre é possível, né? Mas a gente tenta. E ainda não. A gente ainda consegue assim ter uma... O tempo é demorado de recuperação, hoje é bem mais rápido. Por exemplo, eu fiz a cirurgia hoje. Eu já volto para casa mais rápido do que era antes. Hoje assim. E esse tempo, o meu grande problema sempre, eu posso extrair uma unha. Eu não me preocupo em extrair a unha. O meu problema é assim. E a recuperação é como? O meu problema é esse. Eu morro de medo de recuperação. E esse é um problema, e esse é uma dúvida de muitas pessoas. Porque elas têm seu trabalho, elas têm suas atividades, elas não querem ficar dependentes. Não, doutor, eu tenho medo de dor. Juro, eu morro de medo de sentir dor. Se eu abrir uma seringa aí, eu tô sentindo dor aqui. Eu já sou assim. Olha só, operou hoje, transcorrendo tudo bem, passou o dia bem. Amanhã de manhã, provavelmente, você tem condições de ir embora para casa. Então é rápido. Porque hoje é feito tudo por via videolaparoscopia, não tem aquele corte, não tem um trauma. Então é muito menos traumático para o paciente. Claro, a primeira semana é uma semana mais delicada, porque tem que seguir toda uma rotina de dieta. Tem uma alimentação especial. Tem uma alimentação especial, tem que ter um cuidado para não carregar peso. Mas a partir da primeira semana, a vida começa a voltar ao normal. Claro que não vai sair do 7º para o 8º dia, 7º não faz nada e 8º a vida é normal. Não, cada dia uma coisa a mais. Com 30 dias a pessoa já está apta a estar dentro de uma academia fazendo atividade física. Está apta e a gente recomenda que faça, porque faz parte do tratamento. Eu sei, é difícil, não tem tempo, eu não gosto. Sim, mas aí é uma questão de obrigação. É o que eu digo assim, pra mãe, você acorda cedo? Acorda. Você gosta de acordar cedo? Não, acorda por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Tudo bem. Então, a atividade física é a mesma coisa. Prioriza. Você não gosta, mas você precisa. Agora, se deixar para segundo plano, se der eu faço. Não faz. Não faz. Porque vai estar cansado, vai estar calor, vai estar chovendo, tem uma reunião, não faz. Eu falo, gente, porque assim, se a pessoa falar assim, a pessoa muitas vezes vai para o exercício por amor ou pela dor, né? Eu vou pela dor. Porque se tem uma coisa que eu sou igual o doutor falou, eu não gosto de exercício. Mas como eu tenho, geralmente, assim, eu tenho um problema no joelho, um nas costas que eu tive a vida inteira, eu vou fazer porque eu sei que aquilo vai me fazer bem, e se eu não fizer, vai me piorar muito. Então, o que eu faço? Eu vou. É a mesma coisa, né? Você sabe, esse negócio que a gente brinca, que às vezes brasileiro não gosta muito de exercício, não gosta muito, é literalmente cultural isso, né? Sim. Mas precisa, né, doutor? E até por uma questão assim, não gosta de exercício, mas começa a caminhar, começa a andar, começa a fazer alguma coisa. Faça aquilo que você goste menos, vamos dizer assim, que você não odeie tanto. Porque, eu não gosto de ir para uma academia. Tudo bem, vamos para um parque, vamos para um clube, vamos para uma praça, né? E eu falo, às vezes você não gosta de ir para academia hoje, porque você está acima do peso, então você chega lá, você se sente um pouco constrangido. Muitas mulheres, principalmente mulher, acontece isso com frequência, que chega na academia, tá todo mundo assim, muito preocupado com o corpo e tal, se expondo. Com a selfie no espelho. Exato, aí chega uma pessoa fora do padrão, né, do padrão de lá, a pessoa se sente um pouco constrangida. E eu tenho muitos relatos disso, né, e a gente tem que respeitar. Mas depois você começa a emagrecer, vai assim, bom, agora você vai, agora você pode ir, você tem uns... Você não está igual, mas vamos trabalhar para ficar num padrão bom. E é assim que a gente tem que fazer, é sacrifício. E se vê se está muito difícil, procura uma ajuda psicológica, procura um nutricionista, um nutrólogo, você vai saber tanto que é bom. Porque aí quando você chegar no doutor também, você vai estar muito mais saudável para fazer a cirurgia com ele, né? Com doutor, certeza. Vamos falar então agora, para quem está em casa, porque eu li um dado que eu achei assustador, assim, a quantidade de obesidade infantil,
né? E é infantil que eu falo assim, não é igual o senhor falou que foi um caso à parte, o senhor operar uma pessoa de 12 anos. Mas é no geral, né? É muito grande. Esses dados são muito altos. Na verdade, assim, a obesidade infantil é muito preocupante. Porque vamos pegar uma foto aí de uma escola há 30 anos atrás. Aquela foto do recreio, todo mundo ali num momento descontraído. Ou se não, saindo da escola. Se fizer um pensamento disso, você vai ver um monte de menininho saindo magrinho ali, de short, correndo, e um chutando o outro. Coisa de criança, né? Agora vamos pegar isso hoje. Completamente diferente, mudou o perfil. Hoje você vai ver um monte de crianças acima do peso, né? Crianças realmente que já estão obesas, não só com sobrepeso, mas estão obesas. Crianças que têm problema de hipertensão, crianças que já têm colesterol alto, crianças com problemas de depressão. Então, mudou, né? As coisas mudaram. Por que mudou? Bom, aí a gente poderia ficar aqui um ano falando isso, né? Tem relação com a internet, tem relação com um monte de coisa, mas mudou. E a gente tem que começar a encarar daqui para frente. Se a gente permitir que as coisas continuem, nós vamos ter uma população de crianças obesas, com sobrepeso e obesas, e vamos ter adultos com muitas doenças, se essas crianças realmente chegarem à fase mais tardia. Então a gente tem que fazer política pública, educação, conscientização para pais, para educadores, para gestores, de que são necessárias mudanças. O ciclo tem que ser amenizado. Talvez nós não conseguimos quebrar esse ciclo com facilidade, mas ele tem que ser amenizado. E eu acredito que a forma com que nós vamos resolver isso é com educação. Os pais têm que ter consciência de que tem que ter limite em casa, as escolas têm que ter consciência de que o que vai servir na sua merenda, no lanche, né? A gente tem que saber o que se passa nas redes sociais e nas TVs que a criança vê, porque o chamativo comercial por alimentação é muito forte. Eu sou contra proibir qualquer coisa. Eu não acho que gestor público tem que proibir, mas ele tem que incentivar quem faz de acordo com a regra que ele quer seguir. Por exemplo, vamos incentivar mais as indústrias de alimentação a fazer um alimento mais saudável, né? Vamos dar incentivo para que essa indústria, né, tenha lucro também com isso, porque infelizmente a gente vive, ou felizmente, num capitalismo, e se ela vê que aquilo ali está gerando rendimento, ela vai trabalhar. Então a gente começa a mudar. Se o alimento é mais saudável, a criança vai comer coisa melhor. Comendo coisa melhor, ela vai engordar menos ou não vai engordar. Ela não engordando, repercute o quê? Até na saúde pública, né? Ela vai ficar menos doente, vai trabalhar mais. Não, e também vendo por esse lado, é aquela coisa também diminuir preços de comidas light e diet, porque são absurdamente caras. Exatamente. Né? Nem todo mundo consegue comprar aquilo, além de nem sempre serem dessa forma. E também tem assim, nem todas têm um sabor agradável, a gente precisa preocupar com isso também, porque junta tudo, a pessoa fala assim, a comida já é ruim, aí sendo cara daquele tanto, é óbvio que ela vai escolher outra coisa. Agora, a indústria com tanto desenvolvimento que tem hoje, ela tem capacidade de produzir coisa doutor, boa que tem. E saudável. O negócio é aquele negócio, mas já tá daquele jeito ali, não vamos mexer naquilo não, claro. Né? É por isso, é a facilidade que mas tem. Aí que eu acho que entra a gestão, né? Gestão, educação, gestão pública, cobrança das escolas, cobrança dos pais, né? Porque assim, nós somos uma sociedade, a gente tem que viver em sociedade. E a sociedade tem que cobrar, exigir e não forçar. Eu acho que impor regras, eu acho que, né, sempre vai ter um lado negativo, mas conscientizar que precisa ser feito diferente. Aí sim a gente vai mudar a sociedade. E é aquela coisa que é cultural, né? Aí o cultural também pode ser mudado, tá, gente? Claro. As coisas mudam. Doutor, claro. Nosso tempo já está acabando, então assim, eu começo a ver
o Lucimar andando para lá e para cá, ele começa a olhar no relógio, nosso tempo está acabando. Quem quiser, gente, entra no Instagram do Dr. Leonardo, vai passar aqui para vocês. Se informem, né? Perguntem também. Comecem a ver quem tem interesse de fazer e quem não precisa fazer também. Né? Porque você pode ter um amigo, você pode ter um parente, vê a entrevista aqui e fala assim, vai lá, conversa com o doutor. Porque às vezes você tira suas dúvidas. Né? E o Instagram, eu tenho certeza que do Instagram dele você vai conseguir ter algumas opções lá para conversar. Marca uma consulta, se já está decidido, então marca uma consulta com ele, já conhece o trabalho dele, porque é só assim que você vai conhecer o profissional. Né? Igual a gente falou aqui no início, é bom conhecer o profissional antes, ver se você se adapta com ele, né? Porque nem todo mundo, a gente às vezes não vai com a pessoa já no início, né? Mas é isso, né, doutor? Então a cirurgia bariátrica hoje, ela é mais tranquila, recuperação também mais tranquila, vale a pena. Mais segura, mais moderna. E assim, você tem que fazer a cirurgia, escolher um profissional, seja eu, seja um colega, enfim, mas que você tenha empatia, né? Você tem que ter empatia, porque vai ser um profissional que não é só na hora da cirurgia, ele vai te acompanhar depois, seja ele ou sua equipe, e precisa disso. Então é um casamento, doença crônica, acompanhamento crônico, não é fez, acabou, tchau, pronto, não. Fez, é o que eu digo, a cirurgia não é o fim, é o começo. Começamos o nosso tratamento e vamos em frente. E muda, tá, gente? Vai mudar bastante, vocês vão sentir que vai mudar bastante. Eu não falei desde o início, mas quando eu operei com 130 quilos. Então, assim, isso mudou muito a minha vida. Né? Para mim eu falo que foi o valor investido que eu acho que eu fiz muito bem para mim, mas foi o melhor valor investido na minha vida. Então, assim, vale a pena. Procurem, qualquer dúvida que tiverem, procure o doutor, vocês vão gostar. Eu conheço o doutor, gostei bastante. Se eu tivesse que fazer, eu faria novamente e agora eu faria com ele, porque eu acho legal, mas essa amiga que eu falei também, ela vive já há uns 20 anos, foi super tranquilo para ela. Acontecem casos disso que as pessoas às vezes não cuidaram, não comeram direito, vai automaticamente qualquer coisa que você faça. Eu tenho enxaqueca crônica. Se eu não fizer algumas coisas, eu vou ter enxaqueca todo dia. Né? Então é isso, são os cuidados. Doutor, muito obrigado, viu? Eu agradeço por esclarecer pra gente algumas coisas. Esse bate-papo, né? Acho esse modelo assim, muito bom, porque é uma coisa descontraída e informativa. Né? Então, assim, através da nossa conversa, nós podemos tirar dúvidas, informar, talvez colocar a pessoa para pensar. Exatamente. Né? Quebrar alguns tabus. Infelizmente a nossa sociedade é cheia de tabus, a cirurgia também, e a gente precisa disso, porque a gente tem que buscar sempre estar melhor do que ontem. Então amanhã nós temos que estar melhor do que ontem, seja do ponto de vista como pessoa, como saúde, como cidadão. Eu acho que isso aqui nos direciona aí para ter uma sociedade melhor. Fala que é melhorar sempre, né, doutor? Melhorar sempre. Melhorar sempre. Gente, tivemos aqui no estúdio da TC Multimídia, diretor Lucimar Faria, que fica andando para lá e para cá falando que o tempo nosso já acabou. A gente tenta ter um tempo maior, mas a gente não consegue. Mas assim, estou aqui com o Dr. Leonardo Seba. Procurem lá, vocês vão ver o Instagram dele aí, procurem lá, vocês vão gostar. Obrigado mesmo, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até o próximo programa.